Ouvir a Deus é necessário silêncio. É necessário se colocar de fato aos pés do Senhor para ouvi-lo. E silêncio, né? Silenciar-se, não é somente calar a boca, mas é sossegar o coração. De fato estar sossegado. De fato, viver assim a dinâmica da paz. Da paz que se prepara autenticamente para fazer uma experiência com Deus, pela sua palavra. Não somente a palavra que nós encontramos na Sagrada Escritura, mas na palavra que fala dentro de mim. Porque a verdade de Deus habita dentro de cada homem. E é essa verdade que muitas vezes nos tira a paz. Porque nós carregamos dentro de nós esta verdade, mas nós a silenciamos com os barulhos dos nossos desejos, das nossas paixões, dos nossos sonhos. Acabamos silenciando essa voz, porque é uma voz sutil. A voz de Deus é uma voz sutil. É uma voz suave. É por isso que é necessário silêncio. É por isso que é necessário estar de fato aos pés do Senhor, com silêncio interior. Os padres, né? Os padres do deserto, né? Os grandes místicos da igreja, né? Entenderam essa dinâmica e entraram, né? Neste círculo, né? De ouvir a Deus, que requer, né? Uma tomada de decisão. Porque é uma vocação. Ouvir a Deus é a vocação de todo aquele que se decidiu fazer essa vontade, que se decidiu tomar o rumo que Deus coloca. Porque se não for assim, vamos viver a vida inteira achando que estamos fazendo muitas coisas e na verdade não estamos fazendo o essencial, e ainda nos incomodamos com aqueles que ouvem a Deus, ainda nos incomodamos com aqueles que desejam, né, fazer essa experiência. Pega, por favor, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos, né, de 38 a 42. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Ok? Olha o que diz o texto. Olha só o que o texto diz. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo. Para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marta, com certeza,
estava se preocupando em acolher o Senhor. Todos sabemos, ouvimos sobre a amizade entre Jesus e a família de Marta, seus irmãos. De quanto, com certeza, Jesus os tinha, né, tão caros em sua amizade. Mas Marta é aquela pessoa que gosta de estar na presença do Senhor, que reconhece a pessoa do Senhor, que sabe que precisa do Senhor, mas não consegue sossegar para, na presença do Senhor, fazer a sua vontade. E muitos de nós somos assim. Achamos que temos talentos, dons, e temos que colocá-los a serviço, e somente isso. Mas como serviremos adequadamente? Como responderemos de maneira correta à nossa vocação, ao nosso chamado, se de fato não temos um entendimento do que Deus está dizendo? Se de fato ainda lutamos contra a vocação que Deus separou para nós? Nós podemos até estar no lugar onde Deus separou para nós, mas ainda não estamos vivendo como Deus deseja que vivamos. Porque sabemos que é o nosso lugar, mas ainda lutamos contra aquilo que o meu lugar me coloca como verdade, me apresenta como vida, me apresenta como chamado verdadeiro. E passo a vida toda andando ao redor do Senhor, trabalhando para servir o Senhor nos irmãos, na igreja, né, dentro da comunidade, mas não consigo parar. Quantos de nós, né, se enche de coisas na hora de uma adoração, na hora da oração pessoal durante o dia, na hora do rosário? Quantos de nós não conseguem viver a vocação, eu não digo ao pé da letra, no rigorismo, né? Mas na liberdade de fazer essa vontade, autenticamente, no silêncio, para ouvir a voz de Deus lá no interior. Esse silêncio, ele é fecundo. Ele traz consigo fecundidade. A partir do momento em que ouço e coloco em prática. Em que ouço e transformo essa palavra que chegou até mim em vida. Na minha vida. Porque tem muita gente que ouve o que Deus diz e vai dizer para os outros: olha, Deus falou isso para mim. Olha, é assim que tem que viver. Olha, é assado. Ensina todo mundo como tem que fazer, mas em si mesmo não começa essa vida. Em si mesmo luta ferrenhamente para ainda não fazer a vontade de Deus. Olha só o evangelho de hoje. Jesus pergunta àquele homem, né? Tu vives os mandamentos? Ah, eu vivo. Eu não mato, eu não roubo, eu não engano, eu não esfolo. Parece assim a gente confessando, né? Não falo nada, não faço nada de mal para ninguém. O que é isso? Eu partilhava hoje na reflexão. A pergunta que Jesus fala se referia aos outros. Não matar, não roubar, não desejar o que não é seu.
né? Aquilo se refere ao outro. Mas o maior de todos os mandamentos, que é aquele que se refere a Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas, com todas as forças, de todo o entendimento, de todo o coração. Esse mandamento aí, eu ainda não estou preparado. Ainda não estou preparado para viver esse mandamento, porque eu ainda preciso matar meio mundo, conquistar metade da galáxia, ganhar, né, o universo. Mas quando eu me aposentar, Jesus vai enjoar de mim. Quando eu me decidir, vai ser de vez. Aí vale para nós aquilo que o Evangelho diz daquele homem que queria construir um celeiro muito grande para colocar todos os seus bens. Hoje mesmo a tua vida será tirada. Quantas pessoas boas de fato não conseguem viver o que Deus separou para elas? Porque fizeram os seus próprios planos. Porque fizeram os seus próprios esquemas de vida. E não foram capazes de se assentar aos pés do Senhor para ouvi-lo autenticamente. Para abrir mão de si mesmo. Quando Jesus disse àquele homem, vende tudo e dá aos pobres, Jesus disse a ele, então larga o mundo por mim. Então larga teus sonhos por mim. Deixa os teus esquemas por mim. Vem viver comigo. O Evangelho diz que ele se entristeceu, né? E ali acabou a história. Que nem a nossa história muitas vezes. A história de alguém que já pode estar até, de repente, carregando um sinal de pertença. Mas que ainda não teve a coragem de adentrar de fato no castelo. Ouvir o Senhor é muito mais do que somente calar. É muito mais do que somente estar ali trabalhando, preparando tudo, arrumando tudo. Ouvir o Senhor é ter docilidade para renunciar a si mesmo. É uma doce força que se abandona de si mesmo e que começa a gerar uma vida nova, que começa a transformar uma vida numa verdadeira vida segundo o coração de Deus. É assim que Deus deseja que nós ouçamos. Ele conclui a conversa com a Marta dizendo, né, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu o silêncio fecundo. Escolheu a resposta silenciosa. A alegria de nem fazer tantas coisas, mas o pouco que se faz, fazer com a força do Espírito. Fazer com a vida que verdadeiramente pulsa, gerando mais vida. Quem sabe quando venhamos a ouvir essa voz e responder, olha só, responder ao silêncio, porque é uma decisão, né? É uma decisão. É uma decisão porque é uma decisão na base da verdade que habita no interior de cada um de nós. Este mês, né? Mês dedicado às vocações, nós vemos muitos eventos, encontros, né? Congressos vocacionais, seminários,
promovendo comunidades, institutos. Mas quando sacode a peneira, eita, que cai muito pouquinha coisa. O resto fica tudo preso aqui em cima. Porque vai até o Senhor, mas não se deixa peneirar, não se deixa purificar, não se deixa transformar. O grande chamado que deve ser ouvido e começar a ser vivido é esse, de ter uma intimidade fecunda com Deus, de saber calar dentro de nós tudo aquilo que grita evitando que o Senhor se manifeste em nós. O nome disso é encarnação. E como o Senhor deseja de fato se encarnar em cada consagrado da sua igreja, para que novos Cristos permeiem o mundo, anunciem a alegria do Evangelho, a alegria de responder com simplicidade, mas com verdade. A gente sabe quando uma vocação começa a dar frutos, quando essa vocação é alegre em tudo que faz. Mesmo que esteja, sabe, com aquela unha encravada, um sapato apertado com a unha encravada, é muito ruim. Mas o sorriso está no rosto. A alegria está estampada. Porque está vivendo a vida que Deus separou para ela. O Papa Francisco nos adverte muito no Evangelho Gáudio. Evangelizadores de cara amarrada não ajudam a ninguém, não convencem ninguém e não evangelizam ninguém. Porque perderam o vício, perderam a alegria, perderam a autenticidade da pessoa de Cristo. O Senhor nos convida hoje a sermos Marta, sim, mas acima de tudo, a sermos Maria. Porque tanto Marta, Maria, quanto o amigo Lázaro eram família do Senhor. Foi a casa deles que ele escolheu para passar a noite antes dele ser pego. Foi com eles que ele escolheu passar os últimos momentos de alegria que ele teria. Numa verdadeira amizade, num verdadeiro diálogo, numa verdadeira presença. Como é bom estar com quem gostamos, aonde gostamos, né? Vivendo da maneira com que gostamos. Mas melhor ainda, eu garanto a você, é ter a certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Não há alegria que supere essa. Porque quantas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa e vivemos apenas ínfimos momentos de alegria. Aí depois a gente para, eu me confesso, tudo bem. Quanta sem vergonhice. Quanta falta de amor de verdade. Quanta desonestidade. E quanto tempo perdido, quanta vida jogada fora. A verdadeira vida está em servir. Servir no amor. Servir na paz.
no shalom, naquilo que nem dinheiro, nem status, nem condição, né, financeira podem se sobrepor, podem ser mais importantes. Talvez seja na nossa incompreensão, até são para alguns de nós mais importante esses momentos. Mas o Senhor, Ele é tão bom, né, que Ele nos separa em condições de vida. Aqueles que são mais difíceis, Ele coloca para dentro da casa. Aqueles que são menos difíceis, Ele deixa ficarem transitando. O que a gente chama de comunidade de aliança. Mas a comunidade de aliança, ela não sai do pé do Senhor. Não como uma unha encravada. Não como uma ferida que não sara. Mas como parte de um corpo verdadeiramente sadio e que caminha. E que entende que uma vocação deve ser respondida com autenticidade da melhor maneira possível, ou seja, eu trabalho, eu tenho meu lar, eu tenho minha casa, mas todo o meu tempo, não que sobra, mas todo o meu tempo em que não estou cuidando, né, do meu trabalho, da minha profissão, da minha família, ele pertence ao Senhor, não ao meu descanso pessoal. Não às minhas vontades. O Senhor nos convida hoje a, de fato, silenciar. Silenciar para ouvir. Ouvir não o que vem de fora, mas o que está falando dentro.